Eu sou Lidiane, conhecida como Livasque na arte. Sou artista visual da Paraíba, especificamente da cidade de João Pessoa, onde nasci e continuo residindo até hoje. Comecei no mundo da arte em 2015 devido a um processo traumático. Eu tinha muitos pesadelos e aí em um dos processos terapêuticos que eu participei foi pedido que eu anotasse em cadernos que eu lembrava desses pesadelos. Na mesma época eu comprei minha primeira câmera fotográfica e aí eu comecei a chamar alguns amigos, tanto das artes visuais como da performance do teatro, para compor comigo foto-performance sobre esses pesadelos. Eu contava os pesadelos e eles, junto comigo, construíam uma narrativa sobre eles. O do estilo foi surgindo durante o processo, né? A gente trabalha de uma forma muito intuitiva, então tanto eu como as pessoas que fazem a performance, a gente recolhe coisas do lugar, do espaço onde a gente grava. Geralmente são em espaços abandonados, casas antigas, porque os pesadelos ocorriam nesses espaços. E nos pesadelos eu estava no corpo de outras pessoas, por isso que eu sempre convidei pessoas para fazer as foto performances. Às vezes eram homens, eram mulheres, às vezes eram um objeto, uma coisa, enfim. E aí a gente foi construindo coletivamente durante esses anos um processo que chamava Nascedor e que depois de algum tempo virou o Conte um Pesadelo. No começo as maiores dificuldades foi porque, principalmente em relação a locações, como tinha muita fotografia com nudez, às vezes era um pouco perigoso para levar as mulheres para fazer essas foto performances com nudez, a gente tinha medo de algum tipo de assédio, de violência, enfim. Isso eu acho que foi o mais complicado no início. Depois eu comecei a comprar filmes analógicos e conheci um ISO, que é um ISO baixo, né? Um ISO 6, ISO 12, ISO 25, e acabei introjetando esse tipo de linguagem na minha poética. As minhas principais influências são, principalmente de início, foi a Francesca Oldman, que é uma fotógrafa que criou uma estética específica para o autorretrato, mesmo que eu não fizesse autorretrato na época, mas é uma artista que de certa forma dialogava muito com o espaço, meio que incorporava o corpo dela ao espaço físico, e isso acabou sendo uma tônica muito nos meus processos. Hoje, na cenotipia, Érica Juliano, que é uma artista que ela trabalha muito com colagens e decoupagens em cima da cianotipia, que é outra técnica que eu estou utilizando há 2 anos e meio. O meu maior projeto, eu acho que foi o Conte Meu Pesadelo, que foi no ano de 2017. Eu fiz uma residência artística na instituição Fotoativa, em Belém do Pará, e lá eu fazia uma escuta coletiva, aberta, onde eu colocava um cavalete no Ver o Peso, que é um mercado gigante, eu acho que é um dos maiores mercados da América Latina, e no cavalete estava escrito Conte um Pesadelo, e aí eu anotava os pesadelos e depois eu fotografo os pesadelos que as pessoas me contaram, né? Eu acho que foi o meu maior projeto, porque tanto fazia parte da residência, como tem essa dimensão da escuta e da fotografia. E eu colhi muitos pesadelos, foram 150 pesadelos, e é um caderno que eu ainda trabalho, né, nos dias de hoje, na forma de exposição em outras poéticas, como por exemplo a escultura, a instalação, né, eu estou dialogando com esses outros suportes também. Atualmente eu estou trabalhando em outro projeto, que depois da pandemia, né, no processo da pandemia, que se chama Herança, ou que eu aprendi sobre o amor, que é sobre as minhas avós e a minha mãe e o que, de certa forma, de forma imaterial, a gente acaba herdando das mulheres da nossa família. Então, eu estou investigando agora especificamente a minha avó paterna e aí tentando entender quem era essa mulher, dentro desse discurso amoroso, né, das relações dela com meu avô, que não eram muito fáceis, de como essa permanência vai se dando, do que a gente aprende das relações amorosas dos nossos ancestrais, né? Atualmente eu estou investigando um foto-objeto, porque o pai, descobri recentemente que o pai dela era raizeiro, e aí eu estou fazendo garrafas que tenham esses elementos da cura com fotos dentro, né? Estou nesse processo da construção do foto-objeto. Meus projetos futuros são continuar na escuta, que é uma coisa que está muito difícil hoje na pandemia. Eu instituí essa semana uma escuta através do WhatsApp, mas não é a mesma coisa, porque a escuta ela tem um caráter muito de aproximação, de que as pessoas possam ler no caderno que eu estou anotando e interfiram. Tem pessoas que desenham,
enfim, a escuta é um processo muito amplo e tem que ter muito uma relação de confiança, né? Nesse momento de contar sobre um pesadelo, de contar sobre sua vida amorosa, enfim. Eu acho que a internet ela dificulta um pouco essa aproximação, né? Ou que eu tenho que inventar uma forma que a gente não sabe muito bem quando é que vai sair do processo pandêmico, então talvez eu vou ter que inventar uma outra forma de aproximação no WhatsApp, por exemplo. Eu já tive obras expostas, a minha primeira exposição foi aqui no ateliê Leonai Gomes, que é um quilombo urbano, que meu amigo Nair organiza, e ele sempre acolheu muitos artistas que estão no início de carreira. E a minha exposição foi no dia da cidade de João Pessoa, e ele fez uma coletiva com os artistas. Eu tive meu primeiro trabalho exposto lá, depois eu expus a minha primeira experiência de expor no individual foi em São Paulo, e depois eu fiz um individual também em Lisboa. De histórias curiosas, eu acho que em relação à vida artística, eu acho que foi justamente aquilo que eu já tinha falado um pouco, que é essa dificuldade das pessoas entenderem no artístico. Uma vez a gente foi fotografar num cemitério abandonado, e aí uma pessoa ali, a gente não sabe muito bem quem é, mas ela jogou uma pedra em direção à menina, né? Então a gente ficou com muito medo. E, enfim, isso é uma coisa que me preocupa, tanto que depois desse dia eu não consegui mais fazer no externo, né? Fiz alguns números, mas sempre dentro de espaços fechados, para ter essa proteção maior em relação à pessoa que eu estou trabalhando. O que falta seria uma relação de arte-educação. Eu acho que tem que ter um acompanhamento nos museus, de certa forma, de compreender o espaço do museu, da galeria como espaço educativo. Eu acho que todo projeto deve acompanhar um educativo e que as pessoas entendam e possam refletir sobre aquele espaço, como espaço de aprendizagem também. Eu acho que a arte-educação é o único caminho possível para uma alfabetização da imagem, de certa forma. O conselho que eu daria a um jovem artista é que não desista, né? Porque no processo pandêmico é muito difícil produzir arte. Eu acho que o que o artista tem que ter no cenário atual para produzir arte é essa relação mais interativa, e talvez o artista jovem ele já nasceu muito nesse processo interativo, então ele consiga fazer isso de uma forma mais satisfatória do que eu, que a internet veio depois. Então, eu já sou uma pessoa com 38 anos, então eu tenho outro tipo de relação com a rede. Tive que construir agora esse tipo de relação com a rede no processo pandêmico. Como o trabalho começa, eu acho que começa com inquietação pessoal, e essa inquietação pessoal ela vai para o coletivo, né? Eu acho que quanto mais crises existenciais o artista tem, ele acaba reverberando isso na arte. Eu acho que o trabalho começa com isso, com a pergunta, com o questionamento. Sempre parte de um questionamento. Sobreviver no Brasil de artes é bem complicado, mas eu acho que a ideia hoje mesmo, principalmente para as mulheres, é construir redes, né? Eu tenho várias redes de apoio. Passei numa residência artística agora que é só de mulheres, e eu sinto esse acolhimento muito mais do que qualquer outro espaço. Então eu acho que as mulheres elas se apoiam, elas compartilham o trabalho das outras, isso faz com que a gente já consiga gerar renda na internet. A outra forma também que eu acho que o artista também tem que se aproximar da arte-educação. Então eu sou professora, né? Eu sou licenciada, tenho 2 licenciaturas, mas mesmo quem não é da licenciatura, eu acho que a arte e a educação nesse processo pandêmico é uma saída para você gerar renda também. O mercado das artes plásticas no Brasil ainda é muito complicado, né? Nesse processo pandêmico teve uma vantagem, entre aspas, não sei se a gente pode falar de vantagem num processo desse, mas teve uma coisa que foi importante, que são as galerias de arte virtuais, os eventos de arte virtuais, que acabam fazendo com que essas obras circulem, né? Então eu acho isso muito importante. Tem muitos artistas que eu considero importantes, muitos mesmo. Aqui na Paraíba tem uma artista que está em ascensão, que é a Natália Araújo, que é uma artista negra que trabalha com questão de identidade, mas que ela trabalha na lógica decolonial e ela já consegue avançar muito nesses processos. No Pará, especificamente, o artista que eu gosto muito é o Miguel Chicaoca, não só porque ele é um grande fotógrafo, mas porque ele também é um grande arte educador. Ele vai nas minúcias do início da imagem fotográfica. Então é um artista que
eu admiro muito, muito mesmo. E eu acho que quanto mais você se aproxima da arte-educação, mais você é um artista que tende a dar pro coletivo, de certa forma. Se eu tivesse mais recursos, eu acho que seria melhor, porque eu produziria mais. E como eu trabalho com químicos, na cianotipia é a mistura de 2 químicos, e eu especificamente uso papel aquarela, então é um processo um pouco oneroso. E eu acho que eu poderia produzir obras em maior escala, né? Eu produzo obras de tamanhos reduzidos, mas eu podia fazer, por exemplo, eu gostaria de fazer uma obra num lençol, né? E isso demandaria muito químico, então eu acho que eu poderia fazer em suportes maiores, experimentar mais, se eu tivesse mais dinheiro. E o Brasa Arte eu acho um projeto muito importante, porque ele está possibilitando que a gente circule, né? Eu acho que o que o artista hoje precisa é que a sua obra circule, não por um certo egocentrismo de tipo, agora eu quero ser visto, mas que essa visibilidade ela gera renda, e a renda no caso do artista é a possibilidade de ele experimentar mais. Então o que o Brasa Arte possibilita, fazendo com que o artista circule, é que eu possa produzir mais no sentido de experimentar mais, e quando o artista experimenta mais ele tem mais para mostrar para o mundo. Então eu acho que é isso.